envolvendo os deputados brigões na Câmara dos Deputados. Por exemplo, 2 parlamentares mineiros foram protagonistas recentemente de uma situação vergonhosa e vexatória lá na Câmara dos Deputados. E depois, no segundo bloco, a gente fala do polêmico projeto de lei do aborto, que iguala o aborto ao crime de homicídio no Brasil. A gente vai discutir com juristas esses 2 assuntos. Mas, bom, a Câmara dos Deputados aprovou, portanto, na última semana, um projeto para punir os chamados deputados brigões, depois de tumultos no Conselho de Ética da Casa. O projeto de resolução da mesa diretora permite que o Conselho suspenda por até 6 meses o mandato do deputado federal acusado de quebra de decoro parlamentar, como medida cautelar. A pauta foi aprovada com 400 votos a favor, 29 contrários e 1 abstenção. Em uma reunião extensa com líderes partidários na última quarta-feira, o consenso foi por endurecer as medidas punitivas, mas deixando a cargo do Conselho de Ética decidir sobre elas. Caberá à mesa enviar uma sugestão de punição em até 72 horas após a briga, e o colegiado precisará decidir sobre a suspensão cautelar. Mesmo se for afastado, o parlamentar poderá recorrer contra uma decisão em definitivo. A proposta aconteceu depois do bate-boca no Conselho de Ética, enquanto Guilherme Boulos lia seu parecer pelo arquivamento do processo contra André Janones. No mesmo dia, mais tarde, a deputada Luísa Erundina passou mal após discussões na Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Outro incidente recente aconteceu em abril, quando o deputado Glauber Braga retirou a chutes o integrante do MBL da Câmara, alegando que ele teria ofendido uma pessoa. A confusão envolveu também o deputado Kim Kataguiri. Bom, para discutir esse assunto, eu estou recebendo aqui hoje no Política Cruzada 2 juristas que vieram debater conosco. São eles os professores Alexandre Valmont, da Universidade Federal de Uberlândia. Bom dia, professor. Bom dia, é um prazer estar aqui. E também o professor Tiago Nunes, professor de Direito Administrativo da Exanc Uberlândia. Muito bom dia, professor. Bom dia, meu caro. Sempre um prazer poder estar aqui com você. O prazer é todo nosso. Bom, a gente viu essa situação e eu quero avançar daqui a pouco para a gente discutir um pouco também sobre essa liberdade toda que a Constituição Federal deu aos parlamentares no que aquilo que é chamado de imunidade parlamentar. Mas antes de chegar nisso, eu queria tratar dessa decisão, né, da última semana, que o deputado Arthur Lira até subiu o tom, né? Falou, olha, quiser brigar, vocês podem ir até para as vias de fato, que a Polícia Legislativa não vai intervir mais. Vocês que se virem com isso daí, mas a gente não vai proteger mais. Isso foi um ato, assim, de extrema austeridade, meio do tipo, chega, cansei dessa situação. Mas eis que a mesa aprovou esse projeto de resolução para tentar dar uma segurada na onda dos deputados e pelo menos botar medo neles. Olha, vocês vão ter um mandato suspenso por 6 meses, se caso continuar nessa baixaria, não é? Professor Valmont, isso que a gente está assistindo é normal do parlamento? Nós temos uma história de algumas situações nas quais realmente os parlamentares foram para agressões, disputas, né? Eu até diria que tem casos graves. A história brasileira registra, por exemplo, senador que tirou a vida de outro senador no plenário. Curiosamente, ele queria alvejar um desafeto seu, que era outro senador, não era lá muito bom de mira, acabou acertando o colega errado, né? Foi aquele caso do pai do... Exatamente, do pai do Collor, né? Do ex-presidente Fernando Collor, né? Aquilo ali foi um caso famosíssimo, né? Uhum. Na verdade, ele tinha um desafeto, ele queria acertá-lo e acabou, infelizmente, tirando a vida de um senador do Acre que não tinha nada a ver com isso, não é? Não tinha nada a ver com isso. O que parece que está acontecendo agora, e o professor Tiago até depois colabore se concordar com a ideia, a gente vive um certo acirramento, né, nas mídias, né? Os ouvintes e as ouvintes sabem disso, né? Aquelas coisas de lacrar aqui, de usar palavras mais fortes nas redes sociais. É óbvio que uma hora isso acaba gerando essa exaltação de ânimos que nós estamos vendo. Então você me perguntou, lá atrás houve casos graves? Houve. O que eu não sei é se há essa constância e essa intensidade como está ocorrendo agora,
que me parece um desdobramento, não é um negócio só da Câmara, digamos assim, é um desdobramento dessa vida meio agressiva que muitos utilizam as redes sociais e acabam levando para os espaços presenciais, infelizmente. Professor Tiago, são as situações como essas que levaram essa decisão da mesa diretora, posterior do próprio plenário, para tentar botar mais medo nos parlamentares. Isso em consonância com o direito constitucional brasileiro, está de acordo? Meu caro Danilo, eu entendo que sim, porque quando se trabalha com uma questão no que diz respeito à imunidade parlamentar, nós precisamos considerar que não há que se falar em imunidade absoluta. Então, você na condição de parlamentar, você não pode se valer do exercício da função política que eu, na condição de cidadão, outorguei a você para que você possa se valer de tal prerrogativa e de tal modo violar direitos e garantias fundamentais. Porque eu não posso me valer, ainda que seja de um debate político, para que eu possa ofender questões no que diz respeito à honra. Então, o que estamos vendo atualmente no Brasil é catastrófico, é lamentável, é deplorável você ter um parlamento que não obedece questões no que diz respeito à probidade, moralidade e que não respeita, e isso é muito grave, a própria Constituição. Porque eu não posso me valer da própria Constituição no que diz respeito a essa prerrogativa para que eu possa proporcionar, digamos assim, um abuso de direito e tendo como justificativa a própria Constituição. Isso é muito grave. Então, há que se defender a questão da imunidade, porém ela precisa ter limite. E quando eu vejo uma tomada de decisão dessa, que é o assunto que estamos falando aqui, eu reputo que isso é de extrema importância, muito bem-vinda para que haja saúde no parlamento, porque hoje a situação do parlamento, e eu ouso dizer, em todas as esferas, ouso dizer, em todas, é uma situação doentia. Então nós precisamos realmente sentar para que a gente possa debater sobre essa questão urgentemente. Professor Valmont, apesar de eu até concordar com a atitude anterior do presidente Lira, no sentido de dizer, olha, a Polícia Legislativa está proibida de fazer intervenções nesse tipo de situação, ele ainda deixou claro, apenas em situações externas, né, agressões externas, não as agressões internas. Eu tendo a discordar de ele fazer essa proibição da Polícia Legislativa, uma vez que, eu posso estar errado, mas a Polícia Legislativa ela tem a prerrogativa também de cuidar da ordem da casa. Sendo responsável pela ordem da casa, independe se ela é causada por parlamentares ou não. Então, de certo modo, essa medida ela é um tanto quanto equivocada, a meu ver, porque, imagine, ele não poderia, para penalizar os deputados, penalizar a ordem, a segurança dos servidores, dos convidados, dos cidadãos que estão frequentando a casa. Eu concordo totalmente com o que você está dizendo e eu acredito que isso tenha sido mais um rompante. Apenas um rompante. Porque, como você mesmo falou, né, poxa, não é possível que todo dia, né, tenhamos confusões aqui na casa envolvendo parlamentares. É óbvio que a Polícia Legislativa tem que manter o ambiente. Imagine, então, transformar aquilo numa espécie de ringue, deixar as pessoas trocarem agressões físicas. Inclusive, imaginem, né, se por acaso resulta na perda de uma vida. Vamos dizer o quê? No parlamento brasileiro, a autoridade que é responsável por manter a ordem não fez nada porque há uma determinação de uma espécie de reprimenda, né? Lembra um pouquinho aquelas coisas de escola antigamente, não, deixa que eles briguem, eles que resolvem. Não é assim. Eu até acompanho, né, o que o professor Tiago falou, aquilo é um espaço público. Espaço público você tem que manter uma ordem, você tem que ter uma disciplina e a função da Polícia Legislativa é essa. Ainda que, aí tem um ponto importante do que você questionou, ainda que isso envolva parlamentares. Ainda que envolva parlamentares. Pois afinal, parlamentares têm um regramento a ser seguido, uma disciplina ética, de urbanidade, de trato entre si. Não há nenhum problema um debate acalorado, mas um debate acalorado com qualidade. E não é partir primeiro para ofensas, seja lá de que natureza for, ou então, como aconteceu, né,
a gente viu o deputado perseguindo alguém dentro dos uma coisa corredores, esquisita. né? Isso aí é uma coisa que a gente, nos piores recintos e ambientes, não vê. Imagine na Casa Legislativa, a Casa de Representação Popular. Então, sim, a polícia tem que realizar a intervenção necessária. Claro, vai realizar com todo cuidado, inclusive para evitar, né, maiores transtornos, mas apartar esses nossos representantes de vale tudo, né? Mas isso tem que manter, óbvio, tem que manter a ordem no ambiente. Eu percebi, professor Tiago, que a conduta do presidente Lira também foi muito em razão da benevolência do Conselho de Ética. Porque, me parece, em determinado momento, ele chega a chamar a atenção do Conselho de Ética como quem está dizendo assim, Conselho de Ética que tem que cuidar disso, que tem que dar um jeito, dar um freio nisso. Normal e é natural essa dificuldade que os parlamentares têm de punir os colegas, de lidar, por exemplo, no Conselho de Ética. Eu sempre acho muito minucioso e delicado o Conselho de Ética das câmaras legislativas. Em Uberlândia nem tinha. Passou a ter foi em pouco tempo, depois de muita luta, inclusive da TV Paranaíba. É bom que se diga isso, a gente não podemos esquecer o passado. Porque não tinha nada aqui. Mas passou a ter e até hoje também não vi efetividade nenhuma. Mas tudo bem. Agora, é normal isso, esses conselhos, essas comissões? O senhor também concorda que, de certo modo, o presidente Lira estava incomodado com a atitude, a austeridade do próprio conselho? Danilo, essa é uma questão bastante tormentosa. O que eu vejo no cenário político é que você tem grupos. Então, você tem ali, digamos, esquerda, direita, você tem ali o centro, você tem blocos parlamentares. E isso vai depender da composição que tenha um maior quantitativo de parlamentares para que essa matéria possa avançar ou não. Agora, indo um pouco mais além do que você nos indaga, o que eu reputo? O que falta é uma procedimentalização. E quando se fala acerca desse procedimento, o que se observa na maioria das vezes, como esse projeto de resolução que nós estamos discutindo, o que se observa é uma ampla discricionariedade. E quando você tem uma ampla discricionariedade, isso afasta critérios legais e isso abre vista, abre margem para que o presidente, a comissão, diante do caso concreto, tenhamos o que a doutrina fala, que você tem um cheque assinado em branco e daí você vai colocar o valor que você quiser. Então, isso, quem vai determinar o rumo dessa questão que será levada para essa comissão, realmente são interesses políticos. Então, o que falta é a questão da procedimentalização. Se nós fizermos a leitura desse projeto de resolução que nós estamos falando, há um dispositivo, olha só, professor Walmert, que fala que se não houver uma decisão no prazo de 10 dias, incide o prazo decadencial, ou seja, a matéria não poderá mais ser discutida. Olha só. Entende o que eu estou dizendo? Então, o que falta é uma questão de seriedade, o que falta é uma questão legal, o que falta é uma questão de procedimento no que diz respeito às comissões de ética de todas as casas legislativas. Então, enquanto você estiver no campo da discricionariedade, nós vamos sentar, discutir, debater e do ponto de vista de eficácia, ou seja, de resultado prático, útil ao processo, não vamos enxergar absolutamente nada. Ao passo que isso é um desrespeito para comigo, para com você e para com todos que estão nos assistindo aqui. Por quê? Isso nada mais é do que um teatro. Então, enquanto não se procedimentalizar do ponto de vista de questões legais, objetivas, por exemplo, eu não posso admitir que quando eu faço uma denúncia na condição de professor, advogado, jurista, cidadão, parlamentar, que haja uma discricionariedade do ponto de vista em receber ou não essa denúncia. Então, quando eu oferto essa denúncia, isso tinha que ser algo vinculado, isso tinha que ser algo de caráter obrigatório para que o presidente ou o presidente da comissão possa receber essa denúncia e daí em diante prazos para que se possa praticar demais atos nessa comissão para que se tenha uma resposta. Se eu aceito, isso se faz necessário.
Mas o que eu quero dizer? Se vai punir ou se não vai punir, tudo bem, isso quem vai dizer é o curso do processo. É o curso do processo, até mesmo respeitando o devido processo legal. Mas o que nós não podemos admitir, e é o que eu tenho visto do ponto de vista prático em todas as casas, é a discricionariedade no que diz respeito como receber e quando que vai iniciar os trabalhos a fim de apurar a minha conduta na condição de parlamentar. Entende? Isso é muito grave. Isso é muito grave do ponto de vista de um parlamento, de um deputado, de um senador, de um vereador que esteja me representando numa casa legislativa. Então, nós precisamos falar sobre isso. Quero te ouvir também sobre isso, professor. Esse é um problema central, não é? Porque nós temos, primeiro, o que todo mundo em casa deve estar perguntando assim, existe algum código, uma lista de condutas que necessariamente a parlamentar deve seguir? Bom, de uma maneira ou de outra, nós temos normas bastante abertas. Ética. É óbvio que a própria Constituição e as normas internas do Parlamento colocam lá algumas condutas que são condutas já tipificadas, bem esclarecidas. Mas a ideia do decoro parlamentar é aquele conceito bastante amplo, tanto que, se nós olharmos no histórico do Legislativo, nós tivemos, né, parlamentares que perderam o seu mandato por razões as mais diferentes possíveis. Algumas cômicas, como um parlamentar, por exemplo, que foi flagrado de cuecas e a sua fotografia foi veiculada, isso se considerou ofensivo ao decoro naquela época. Eu acho que hoje em dia, por exemplo, isso, e eu não estou falando brincando, não. Eu estou falando que a ideia do decoro realmente é algo que tem lá o seu contorno histórico, né? Isso hoje em dia provavelmente nem teria grande repercussão, não é ofensivo, né? Nós já tivemos parlamentares outros, né, que tiveram o mandato, perderam o mandato por terem permitido que carteiras funcionais parassem na mão de pessoas associadas ao crime. Nós já tivemos outras situações, né, envolvendo o famoso mensalão, que até esse é um caso bastante curioso, porque ilustra o que o professor Tiago falou, que vejam, essas decisões do parlamento são decisões que elas têm uma margem discricionária tão grande e efetivamente o decisor é o próprio parlamentar, ou seja, eu sou julgado pelo meu par, não é? Com uma margem enorme de discricionariedade que vocês vejam. No caso do mensalão, a gente tem uma situação muito interessante de como esse elástico ele vai longe. O deputado Roberto Jefferson, que inclusive agora está preso, né? Ele perdeu o mandato por ter feito uma ilação mentirosa contra o colega. Qual? O deputado Roberto Jefferson teria falado sobre a existência de um mensalão, que era algo que não existia concretamente. Perdeu o mandato. Curiosamente, à época, o deputado José Dirceu também foi condenado e perdeu o mandato por ter participado do mensalão. Ou seja, aquela base de condenação do outro que supostamente um fato que não existia. Então isso é muito elástico, isso vai de acordo com os humores de maiorias, da representação ou não representação, do interesse. Isto é um problema. E aí muita gente poderia perguntar, né, professor Tiago, mas e o judiciário? Não tem como chegar e exigir alguma coisa? Nós temos um limite aí, porque esses assuntos, de uma maneira ou de outra, a jurisprudência, o direito brasileiro entende que esses são assuntos de economia interna do parlamento. No máximo, o judiciário poderia apreciar se houve a violação de alguma norma de procedimento ou de forma, mas jamais decidir no lugar de, a não ser, claro, que o parlamentar cometa uma conduta que acabe extravasando, vá além do decoro, que pode acontecer também. Mas então nós temos essa limitação. Vai ao jogo de maiorias, vai a uma decisão política. É diferente, por exemplo, do esquema de produção de uma decisão de um juiz ou de um tribunal, que você tem uma vinculação à norma jurídica com a necessidade de aplicação do direito ao final. Esse caminho no parlamento é um caminho que eu diria que ele é mais curvado, ele é cheio de altos e baixos, vai depender de discussão política, de formação de maiorias, de minorias, de vem aqui, vai ali. Este é o grande problema. Tanto que nesse caso aí que deu a confusão, curiosamente o deputado Boulos, né, apresentou o que eu o respeito, mas é uma decisão cínica. A decisão dele é uma decisão cínica a partir do momento que ele apresenta aos colegas o seguinte: ora, se nos outros casos não houve punição, por que vão puni-lo agora? Pois é, eu fiquei assim, abismado. Entendeu por que eu uso a palavra decisão cínica?
Mas veja, por que essa decisão cínica prevalece? Porque justamente você tem um jogo em que os decisores são pares e a decisão é produzida a partir de um julgamento político de maiorias e minorias. É o espírito de corpo, né, que se fala lá no Congresso Nacional. Sim, quando exato. forma o espírito de corpo, ele se protege. Agora, puxando um gancho no que vocês falaram e também até fazendo uma provocação, e sem ir muito longe, se a gente lembrar aquele ocorrido da operação do GAECO aqui de Uberlândia, que resultou na cassação de quase toda a Câmara Municipal, à época foi 2019, salvo engano, não me lembro o ano correto, mas enfim. 2020. 2020, né? Acho que foi na virada do ano, não é isso? Isso. 19 para 20, inclusive foi na época de dezembro. Exato, que foi das de 2019 para 2020. Isso, perfeito. Prisões processuais foram efetuadas Então, em dezembro. imagine naquele momento, acontecia às vezes 2 sessões de cassação no mesmo dia, lá na Câmara de Uberlândia. Veja, uma Câmara que sequer havia, uma única vez, cassado um vereador, estava caçando 2 por dia, né? E assim, será que hoje, passou por toda aquela experiência que a gente teve, será que hoje isso aconteceria? Será que seria da mesma forma como foi aquela época? Eu acho que tem muito a ver também com o momento em que a sociedade está, a opinião pública se forma. Exemplo disso é o que eu vou discutir daqui a pouquinho com outros colegas de vocês, é a questão do PL do aborto. Olha lá, o Lira já falou que não vai discutir esse semestre, por conta de pressão popular. Mas como é que na semana passada o projeto era urgente? Não é? Não foi aprovada a urgência. Mas, professor Tiago, a gente já está caminhando para o fim aqui, eu queria que você nos explicasse o que é o Instituto da Imunidade Parlamentar? E por que ele é perigoso quando a gente está falando dessa questão do decoro na Câmara e da questão da preservação da ética mesmo lá na Casa Legislativa? Meu caro, no que diz respeito a essa questão da imunidade, nós não temos nenhuma dificuldade no sentido de recepcioná-la. Até porque quando você se apresenta na condição de parlamentar, é necessário que você tenha uma garantia da sua opinião, da sua manifestação de pensamento e principalmente no que diz respeito à fundamentação do seu voto. Então isso é inquestionável e é muito importante também mencionar que essa imunidade, ela permanece durante o mandato e após o mandato. Mas o que nós precisamos compreender é que enquanto eu esteja me valendo do exercício dessa função política, dessa atividade política, eu não posso me valer dessa prerrogativa para que eu possa desrespeitar, para que eu possa agredir, para que eu possa violar direitos alheios. A título de exemplo, se nós voltarmos no tempo, a gente vai lembrar da situação do ex-presidente da República, que à época era deputado e que em uma manifestação dele, e naquele momento ele não estava no plenário, ele comenta algo difícil até de ser dito aqui, porque temos pessoas que certamente estão nos acompanhando aqui e que exige um vocabulário mais polido até para que a gente possa falar sobre essa questão aqui, quando ele menciona uma questão de estupro, que ele não praticaria o crime de estupro em relação àquela outra deputada, porque ela não era, digamos, do agrado dele. Então, você percebe que esse tipo de comentário, Danilo, isso não pode ser abarcado pela imunidade. Eu tenho um comentário que ele é violento, agressivo, e que isso incita a prática de um crime muito danoso no Brasil, que é a questão do estupro. Então, você percebe que quando você se depara com parlamentares que têm esse tipo de comportamento, e nesse caso, ainda, professor Walmart, não sei se o senhor pensa de modo distinto, mas ainda que ele estivesse na tribuna e ainda que ele proferisse tal comentário, isso não pode ser abarcado pela imunidade em hipótese alguma. Porque, como eu sempre tenho falado, eu não posso me valer de uma prerrogativa que a própria Constituição outorga a mim, para que eu possa me valer dessa prerrogativa e violar o seu direito. O que foi, televisionado lá naquela época, e isso causou uma questão de indignação tamanha, causou
perplexidade naquela situação. Então, a imunidade, ela deve ser mantida, ela é muito bem-vinda, mas precisamos compreender que ela não é absoluta, ela é relativa e ela tem limite. Qual que é o limite? A própria lei. Ela tem limite. Qual que é o limite? A própria Constituição. Ela tem limite. Qual que é o limite? A honra da imagem, a honra do outro parlamentar. Entende? Então, eu preciso entender todas essas questões. E a rede social nisso? Ele tem imunidade parlamentar na rede social? Eu vou repetir, vou reforçar melhor o que o colega Tiago falou. Olha só, a inviolabilidade dos parlamentares ela é funcional. Ou seja, eu dou essa garantia para o parlamentar para que ele seja a voz da sociedade no exercício da função. Todo e qualquer conteúdo, ação, conduta e manifestação que fuja desta linha funcional, obviamente ela não está protegida, ainda que seja algo propagado pela rede social, pelo meio que for, não interessa. Ela é funcional. Eu até vou usar um exemplo bem simples, né? Por exemplo, a função do jornalista, o sigilo de fonte. Se o jornalista Danilo recebe uma denúncia gravíssima envolvendo corrupção num órgão público, ele pode chegar, é o dever do jornalista divulgar isso para a sociedade. Você tem que estar protegido em não revelar a fonte, um sigilo na sua função, na sua tarefa de jornalista. Isso não permite que o Danilo use essa prerrogativa para, por exemplo, começar a comprar briga com o vizinho, espalhar fofocas no condomínio e alegar, não, eu estou protegido, né? Quem me falou isso é alguém que eu tenho sigilo de fonte aqui no condomínio. Não, isso aí não tem mais nada a ver com exercício. Então, o exercício funcional dos senhores parlamentares é a raia, é o limite, é a estrada que nós devemos entender da manifestação. Por mídia social não é uma espécie de janela aberta onde não há limite algum e onde existe uma espécie, né, de abertura completa e limitação. Não, isso não existe para ninguém, muito menos para os parlamentares.